e todo mundo ali bem ordenadinho. Então, acho que essa foi a primeira impressão no sentido de, nossa, isso vai lotar. Vai ser, tipo, realmente algo muito bom para a gente aproveitar, poder se conectar. Então, foi a primeira impressão que a gente teve. Os dois até pararam, comentaram, assim, um com o outro. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. É o podcast que a gente passa por aqui todas as quintas-feiras, desde 2018, desde outubro de 2018, sempre com grandes convidados, sempre com conteúdos ligados direto ou indiretamente à Bitrix 24. Às vezes são assuntos que impactam o profissional que trabalha com Bitrix 24, né? Porque a gente faz uma certa curadoria aqui dos nossos conteúdos. Antes de trazer aqui meus convidados, porque hoje a gente está no plural, eu preciso falar aqui dos meus parceiros. Primeiro, a Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas do Brasil, que está com a gente aqui já há algum tempo também. Então, se você quiser continuar aprendendo mais coisas, fazendo benchmark sobre vendas, lá é o lugar que você vai aprender de uma maneira mais colaborativa. E também a Sonax, né, que é a empresa de telefonia VoIP, que a gente tem integrado aqui com o Bitrix, nosso grande parceiro. Inclusive o aplicativo, né, integrando Bitrix 24 e Sonax está lá no Marketplace, você pode baixar lá e testar por 14 dias, e se você quiser testar o serviço deles também por 14 ou mais dias, você também pode aproveitar um QR Code que vai ter na tela. E para fechar, se você está vendo esse episódio ainda no mês de novembro de 2025, o Bitrix está com uma promoção só via parceiro, que você contrata plano Standard Professional ou Enterprise no anual com 30% de desconto. E se você quiser fazer upgrade para profissional, para Enterprise, você também é elegível para essa promoção, tá bom? 30% no plano anual. E aqui na CRM Fink, além do nosso suporte, a gente tem uma forma de pagamento exclusiva aqui para os nossos clientes. Entre em contato aqui com o nosso time, que vai ser uma alegria te atender dentro dessa promoção, tá bom? Vamos fazer o seguinte, produção, já traz aí os meus convidados, por favor. Aí, ó, ladies first sempre. Melissa, bem-vinda aqui pela primeira vez ao nosso 24Cast. Muito obrigada, muito bom dia, pessoal. É um prazer, me chamo Melissa, estou como coordenadora de operações aqui na Softville. Softville que é polo de empresas de tecnologia aqui na região norte. Falaremos mais. Wellington, que é o nosso grande parceiro aqui também, da Sonax, bem-vindo pela primeira vez também ao 24Cast, né? Isso, muito obrigado pelo convite, Romualdo. Romualdo que é um grande parceiro nosso aqui na Sonax. Bom, o Romualdo falou aí, eu me chamo Wellington, hoje eu estou como Head de Marketing aqui na Sonax. A Sonax que é uma empresa de telefonia em nuvem, com PBX, call center em nuvem, chatbot para automação de WhatsApp, web chat. A gente tem um IA também conversacional para voz e chat. E a gente é um grande parceiro aí do Romualdo. A gente está sempre junto, né, Romualdo? E é sempre bom estar falando sobre isso tudo. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para falar com você e com a Melissa aqui um pouquinho sobre como foi esse evento, tá bom? Boa. Deixa eu deixar um abraço aqui para o Betão, lá da Sonax, que é o nosso parceiro, né, aqui representado pelo Hélio da Sonax, que, além de tudo, né, a gente tem uma amizade já de muitos anos, uma parceria que tem muita honra. Eu convidei vocês, né? Eu não fui esse ano, né, no RD Station, mas eu sei, desculpa, no RD Summit. Estou aqui fazendo propaganda para eles, também não é um problema. O RD Summit, para mim, realmente é um dos principais eventos de vendas e marketing do Brasil. E eu não fui esse ano, de fato, eu não fui. Mas eu não queria deixar passar em branco o fato de chamar pessoas aqui para trazer a visão delas de como foi. Antes de eu falar do RD, eu vou voltar ainda a um ponto para que vocês se apresentem um pouco mais profundo, tentando casar as duas coisas. No teu caso, Melissa, né, eu inclusive tenho a honra de ser parceiro e estar na diretoria da Softville. Queria que você falasse um pouco do teu trabalho, a conexão que você foi fazer lá no RD Summit, o que você foi buscar, qual é o olhar que você foi para o evento? Então, como Softville, né, nós fomos em 2 pessoas aqui para poder prestigiar ali o evento e ver um pouquinho mais. A gente foi também com o João Felipe, nosso head de marketing aqui na Softville. João. Então a gente foi para ter tanto uma visão, né, do que está acontecendo no mercado, quais são as novidades. Então o JF foi muito com esse olhar para o que ele pode aplicar, trazer ali na prática. E a gente também foi com um olhar muito forte quanto ao evento em si, como organização e como produção, visto que a Softville, né, ela é a organizadora da Expo Inovação,
Então, nós estamos já aí no planejamento da Expo Inovação 2026. Então, a gente foi com esses dois olhares, né? Tanto de como a gente pode trazer essa visão de marketing e vendas para dentro da fundação, quanto também em como a gente pode aplicar isso, tanto, né, nos eventos que a gente produz, quanto principalmente com a Expo Inovação. Muito bom. E você, Wellington, né? Você também é um cara que respira marketing, né? Que a gente, inclusive, faz bench, conversa e tudo mais. O que te levou ao RD Summit? Aliás, ambos é a primeira vez, né? Depois vocês falam sobre isso. Isso. Cara, inicialmente estava previsto para mim, para o Betão ir lá participar, acabou que não teve como ele ir lá e eu fui para representar a Sonax. Acredito que é um ótimo termômetro para a gente entender como que a Sonax pode estar inserida nesse mercado, a gente entender novas tendências, a gente entender como que a gente pode se posicionar quanto a isso. Conforme a Melissa falou também, é muito importante para a gente trazer e absorver o que tem de conteúdo e que a gente pode aplicar na nossa rotina, tanto na parte de marketing, vendas, questão de estruturas, igual a gente viu falando bastante lá, questão de funil, de vendas. E durante um outro aspecto também que é muito importante para a gente, que é o quê? A questão do networking. Que de uns anos para cá, a gente tem um produto totalmente digital, a gente tinha um posicionamento mais no digital, né? Questão que a gente tinha aqui na empresa. De uns tempos para cá, a gente está procurando participar mais de eventos, entender o público do evento. Então, eu fui lá para visitar o evento para entender o público do evento, o público-alvo, ver possíveis players que estão nos mesmos nichos que a gente, que estão participando, para entender se faz sentido futuramente a Sonax estar lá participando como dos lados 160 estandes que a gente teve esse ano, como um dos parceiros lá, para estar levando o nosso nome, fortalecendo o nosso brand. Perfeito. E buscando mais esse network também para a Sonax. Muito legal. Ótima visão. Bom, eu até perguntei aqui em off, primeira vez de vocês, né? E aí já emenda a pergunta, Melissa, como primeira vez, você acho que acompanhou de fora, suas primeiras impressões, assim, que você chegou a falar, uau, isso aqui é grande pra caramba, ou não, caraca, isso aqui não é muito o que eu pensei. Primeiras impressões lá do evento. Como eu já tinha, né, estado em um outro evento no mesmo ambiente, mas eu acho que a primeira impressão, assim, que marcou tanto a mim quanto também ao JF foi quando a gente já chegou e tinha aquela galera, aquele mar de gente para atravessar a rua tudo ao mesmo tempo e todo mundo ali bem ordenadinho. Então, eu acho que essa foi a primeira impressão no sentido de, nossa, isso vai lotar. Vai ser, tipo, realmente algo muito bom para a gente aproveitar, poder se conectar. Então, foi a primeira impressão que a gente teve. Os dois até pararam, comentaram, assim, um com o outro. E daí depois, realmente, quando a gente entra, né, de fato, tu já vê direto a plenária ali, né, o palco principal deles, toda aquela magnitude, a energia do pessoal, tinha muito... Então, a gente já foi, né, com um olhar muito de organizador também. Então, aquele, né, uma feira de staffs, galera da produção. Então, isso que foi o que chamou mais atenção, assim, de entrar no evento, já ter bastante gente entrando também no momento relativamente cedo. A gente chegou ali por volta já das 8 horas mesmo para fazer o credenciamento e já tinha bastante gente chegando dentro do evento. Então, acho que foi isso, assim, que mais impactou a gente. E, claro, né, depois do próprio credenciamento ali, onde a gente entrou no evento e daí pôde ver os stands, quais eram os parceiros. Um que chamou super atenção, assim, pelo formato do stand foi o próprio Canva, né, que eles tinham um pato gigante ali, né, Eu acho que foi a primeira vez que eles estavam lá. Dos outros anos eu não me lembro de ter visto eles lá. Então foi bem bacana, assim, nesse sentido ali, e já deu para sentir o clima, de como seria o clima do evento já logo na chegada. Muito bom. E você, Wellington? Acredito que eu tive essa mesma percepção que a Melissa ali. Quando você chega no local do evento, você vê aquele mar de gente, e isso traz a percepção para a gente, né, que a gente no dia a dia, como profissional de marketing, de vendas ou profissional de tecnologia, por a gente estar espalhado em várias regiões do Brasil, a gente não entende a proporção que a gente tem dentro do nosso segmento. Então, isso isso enche os olhos da gente,
para a gente ver, pô, cara, olha para você ver o tanto de gente que está no mesmo nicho que eu, que está aqui buscando conhecimento. Isso traz para a gente essa gana da gente sempre buscar conhecimento, de você chegar lá e ver que tem profissionais lá de todos os centros que estão buscando esse conhecimento, né? Porque não adianta nada você aprender um pouquinho e sentar em cima daquilo que você sabe, senão você vai ficar obsoleto muito rápido. A atmosfera, quando você entra dentro do evento, é muito impactante por conta da dimensão do evento, da participação das pessoas ali, porque, querendo ou não, cara, você está ali participando de um evento com mais de 20 mil pessoas dentro da sua área de segmento, você está sendo bombardeado por diversos tipos de empresas e parceiros, com comunicações, soluções e também conteúdos enriquecedores. Igual a Melissa citou o Canva ali, o Canva me chamou um pouquinho mais atenção, me encheu os olhos, porque a minha profissão inicial lá quando eu comecei nessa vida de marketing, é designer. Então, eu participei de algumas palestras ali dentro do estande do Canva, e é muito legal para você ver essa proximidade de empresas gigantes globais, como que a gente viu ali, a Meta estava lá, o Canva, TikTok, outras empresas também, como é importante, mesmo na era digital que a gente está hoje, na era das IAs, essa proximidade, esse networking ali, pessoa com pessoa. Sim. Essa parte de ativação, né, Melissa, que também acabou direto ou indiretamente também ali, estou com vocês na Expo Inovação, é uma parte fundamental, que é o que Canva fez e que outros fazem também, desse impacto durante o evento, né, essa ativação em geral. Mas, já aproveitando, Melissa, que eu já estou fazendo esse comentário aqui das ativações, vocês conseguem já dizer assim, tipo, pontos que não foram tão legais? Eu falo isso porque é um evento gigante, né? Então eu sei que, pô, você tem ali para comer, é uma fila e tudo mais. Não aqui querendo descaracterizar o evento, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu acho um evento sensacional. Fui em vários anos, quase todos, desde os primeiros. Esse ano eu não iria mesmo, porque eu dei uma pausa esse ano. Talvez eu iria para o Web Summit, né, em Lisboa, na última hora acabei não indo. Inclusive, deixar um abraço para a Grazi que está lá, e depois, quem sabe, eu trago ela aqui para falar como foi. Enfim, e aí, Melissa, já tem algum ponto que você olhou e falou, putz, isso aqui não é legal? Falando um pouco assim da experiência que eu tive, o que me chamou mais atenção foi quanto a, por exemplo, nós já estávamos, né, acho que casa um pouco com essa galera que chegou toda junta ali no começo, bem cedinho, já logo quando abriu o credenciamento, mas o evento, por exemplo, ele ainda não estava finalizado. Então, os participantes, eles estavam chegando, porém, muita coisa ainda estava sendo montada, bastante coisa ainda estava, né, para finalizar. Isso foi um ponto que ele não, digamos assim, não causou uma impressão, né, forte, nem nada disso, mas foi algo que chamou a atenção, porque normalmente quando a gente imagina, né, o participante já está liberado para entrar no evento, já que esteja tudo ok, né, não tenha nenhum outro item ainda pendente, assim, ou claro, né, emergencial e tudo. Mas ali ainda tinha bastante coisas que estavam sendo montadas no período da manhã. Então esse foi um ponto, assim, que me chamou um pouco de atenção. E quanto também a magnitude no sentido de era tudo muito grande, no caso, né? Então assim, era tudo pessoas? Muito grande e tudo muito também complexo de estar cheio, no sentido de estamos com a plenária, mas dava a impressão de, como ela é muito grande, dava a impressão de que em alguns momentos tinha meia dúzia só de pessoas, e isso também causava assim um impacto, né? Não que tinham poucas pessoas, mas o determinado tamanho do palco, por exemplo, causava essa impressão em algumas palestras. Mas esse é um desafio que a gente também enfrenta, né, quanto a essa inovação. Então, assim, foram esses os pontos que me chamaram a atenção, mas tem muito mais pontos positivos, realmente. Falaremos assim, dele. Não foi nada, né, que também estragou a minha percepção, ou que não me faria, né, ir em outro, até porque eu saí bem entusiasmada ali do evento, e com bastante vontade até de já retornar para ele. Já emenda pontos positivos, porque às vezes pode ser que a gente fala do negativo e não é pejorativo, talvez por um evento tão grande, né? Tem essa questão da gente olhar, pô, isso aqui não é legal e tal, mas também tem um desafio. Fazer um evento desse tamanho é muito desafiador. Mas o que você já viu de pontos positivos, assim, que brilhou teus olhos e falou, caramba, isso aqui
Muito legal. Quanto ao acabamento do evento, eu acho que isso estava impecável, assim, né? Mesmo com esses pontos ainda de estrutura sendo feitas, mas eu acho que o acabamento dos estandes, a vibe do pessoal também, então todo mundo que estava ali, eles pareciam estar todos com o mesmo propósito. A galera estava forte para chamar para os estandes, para gerar conexões, muitas ativações. Era muito difícil o stand, né? Que não tinha ativação. E eu acho que a curadoria também foi muito bem feita. Eu não acompanhei ali nos anos anteriores quanto à ida, mas eu vi que eles conseguiram trazer vários temas bem diversos aí. Eles não caíram só, porque agora a gente está nas ondas dos temas com IA. Então não caiu apenas só nesse tema, eles tentaram trazer ali bastante diversidade para isso. E para mim, assim, o que mais foi surpresa foi um dos palcos, que era da Arena da Com, que era até depois tu vai me trazer, né, a tua percepção ali quanto a essa arena, que eu acho que ele foi muito bem trabalhado, temas de liderança, temas de gestão. Então, assim, todos os palcos, né, eles tinham as características próprias, mas esse foi o que me chamou mais atenção no sentido de conteúdo, interação, né, e a forma como ele foi entregue também. Legal. O evento, assim, ele trouxe bastante conexões. Claro, a gente tinha ali a questão do horário do almoço, que era um pouquinho mais crítico e tudo mais, mas dava para organizar, assim, não era nada que as agendas, né, tanto de palestras quanto nos estandes, ele não dava para casar, então ia mais do planejamento mesmo do próprio participante. Mas foi uma experiência, assim, muito, muito bacana, já chegar o palco secundário, né, o segundo palco, que eles também eram um dos principais ali, já estava com o show acontecendo, o pessoal já estava começando a entrar no clima, então foi uma experiência muito bacana. Legal. E tu, Wellington? Positivos e negativos, ou a ordem que você entender que é melhor? Cara, eu acredito que eu vou concordar com a Melissa ali no aspecto de que quando você estava chegando no evento ali, você teve aquela experiência não tão agradável, você via que a parte da organização ainda tinha coisas pendentes, meio que misturou, né? Os participantes entrando no evento e eles finalizando. E a galera trabalhando. E a gente que organiza evento, a gente entende totalmente, né? Porque um evento daquela magnitude requer muito esforço de toda a equipe, mas é que salta aos olhos da gente quando que a gente chega e observa. Os outros pontos que eu observei também, que a curadoria do evento foi sensacional, só que o quê? Dentro da agenda que eles proporam dentro do evento, você teve palestras que meio que concorreram com as outras e que, de certa forma, poderiam ter sido melhor gerenciadas na questão do cronograma ali. E também de conteúdos que foram apresentados em espaços que, às vezes, poderiam ter sido em outros espaços. Tipo, te trago um exemplo. Acontece. Não sei se a Melissa teve essa percepção, quanto que o Eric Shibata foi dar a palestra dele ali no palco Descobertas, se eu não me engano, você teve ali um grande número de público que acabou que os assentos, a estrutura que estava preparada para aquela palestra não foi suficiente para o público, por conta que é um cara conhecido, é um cara que transformou aí o nome da CIMED, um cara que está na mídia. Dentro dessas perspectivas, disso tudo que a gente está falando também, acredito que eu acho que a Melissa falou também, tanta informação que você tem que chegar lá e escolher um foco nele, senão você fica perdido. Total. Só que é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Porque se o profissional não for ali com a linha de raciocínio do que ele busca, ele vai ficar perdido. Eu quero fazer networking. Eu quero participar de plenários, de palestras. Então, traz essa percepção para a gente. O aspecto positivo, cara, sobre essas novas tendências e o conteúdo que foi passado ali. Conforme a gente está falando, hoje a gente fala desse boom da IA, e dentro do evento ali foi esboçado o material de que acontece. Hoje a gente tem a falsa percepção de que
você vai contratar uma IA para fazer qualquer tipo de serviço seu, que ela vai dar conta de tudo. E não é dessa forma. Por detrás ali, todas as empresas, os negócios precisam de um processo bem estruturado, você precisa de uma parte de funis bem estruturada, porque a IA vai funcionar desde que você tenha isso tudo de forma estruturada e com o seu processo todo bem definido dentro da empresa. Então, eu observei que eles tiveram esse cuidado de trazer os temas ligados à IA, só que trazendo também com relação a essa conscientização da forma correta de usar a IA. E também da importância que a IA tem para o aspecto de liderança e de gestão no cotidiano que a gente tem hoje em dia. Legal. Ou seja, não ficou solto o tema. Não ficou solto. Que não é o tipo aquela coisa, você como profissional, executor ou como liderança, você não tem como colocar a IA para pensar por você. Só que a IA, ela tem que se transformar numa ferramenta para agilizar seus processos repetitivos ali do dia a dia. Muito bom. Eu confesso que eu não fui esse ano, né? Eu citei aqui e tal, que o RD Summit é um evento que tem uma energia diferente. Acho que eu nunca citei aqui, mas eu tenho uma filha que trabalha na RD. Beijo, filha. E ela sempre comenta, né? Ela comentou comigo, ela não foi, né? Porque acho que vai uma boa parte do time, outros não, mas vai quase todo mundo, né? E eu sei que a galera se envolve mesmo, o próprio time, boa parte do time faz, e eles levam essa vibe, né? Desde sempre. Então, isso acho que é uma característica sensacional, né? Da RD. A questão, os pontos negativos sempre vai ter, né, Melissa? A gente faz evento, o Wellington também, é um desafio sempre, mas eu acho que o pessoal do RD Summit nesse evento, eles conseguem superar muito isso, muito mesmo. Agora, em termos de conteúdo, vamos falar de conteúdo, né? Seguir aqui com o Wellington, o que você viu lá de conteúdo? Óbvio, né? Vocês dois têm já uma veia meio que de marketing aí, de alguma forma. O que você viu lá, Wellington, que você levou e falou, cara, isso aqui pode transformar lá o meu negócio, até a minha mente como a minha carreira, né? No sentido, porque realmente são vários dias, acho que são 2 ou 3 dias, a gente tem um impacto gigante, mas sempre tem aquilo lá que dá aquele despertar, né? Aquele assunto que mexe com a gente. E eu vou falar para você que a minha carreira, a minha vida, a própria empresa foi muito moldada porque eu fui aprendendo lá na RD nas primeiras edições, que a gente usa até hoje muitas das estratégias, né? Acho que a RD foi a grande responsável de fazer essa mudança do mercado brasileiro em relação a marketing de conteúdo, inbound, por aí vai, né? Então, Wellington, eu queria que você falasse na tua visão de conteúdo lá, porque foram muitos conteúdos que chamou sua atenção e deu esse clique aí. Cara, eu acredito que no aspecto geral do evento ali, e se a gente puder falar dentro desse, igual você falou, Melissa, também, do clima diferente que você vive dentro do evento, e você citou sua filha também, como você tem o envolvimento dos profissionais, dos colaboradores da RD dentro do evento. Altíssimo. É um aspecto de cultura muito forte, cara, e que isso traz um aprendizado para a gente, porque às vezes a gente tem a falsa percepção que quando que a empresa está pequena, a cultura é não poderia dizer mais fácil, mas você tem um controle maior. Mas sim, quando concordo. que a empresa começa a ganhar a dimensão que a RD tomou, e você vê que a empresa continua com a cultura tão forte, isso traz para a gente um norte e um propósito de quê? Que a gente tem como seguir esse caminho. E também baita percepção sua. E é muito legal você observar todo o ecossistema que eles construíram ali. Eles vêm construindo no decorrer desses anos. Porque quando você fala do RD Summit, você não está falando de um produto, você está falando de todo um ecossistema ali que pega a parte dos profissionais de marketing, de vendas, de tecnologia. E isso é muito importante porque, além de ser um usuário da ferramenta deles ali, de ser um parceiro, você tem ali verdadeiros seguidores da marca deles,
Porque você, lá dentro do evento, lá eles têm o espaço deles lá, que eles vendem lá agasalhos, bonés, a parte ali de comunicação visual deles. E você vê como que é importante, como que a galera engaja com isso. Isso vai muito intrinsecamente ligado ali, igual a Melissa está na área de marketing, a gente vê lá autores na lógica de consumo, de livros consagrados, como que isso molda para a gente a questão de percepção, de fortalecer uma marca como um todo para um cliente, para um seguidor ali, não só com o produto, não só pensando em vender, e sim resolver um problema e criar esse ecossistema que ele meio que se retroalimenta, né, cara? Perfeito. Ótima percepção, cara. Essa da cultura realmente é ótima percepção. É um dos grandes feitos aí da RD, né, dos fundadores, do Eric, a galera que criaram uma cultura que moldou a maioria das startups no Brasil. Essa é a verdade. E você, Melissa? Pegando esse gancho aí da cultura, né? Eles trouxeram também, muito forte mesmo, o tema de cultura em si para as palestras também. Eles tinham até uma que estava vendo ali que era cultura empresarial na prática, e eles trouxeram também muito dessa, o time do RD em si, para também palestrar cada um na sua expertise. Isso foi bem bacana, sim, porque tu também conseguiu ver grande parte, né, da cultura da empresa, não só acontecendo durante o evento, nos espaços, mas também no palco, né, como eles trouxeram ali vários integrantes do time deles. E se fosse assim pegar, né, palestras que chamaram bastante a minha atenção e que foram conteúdos um pouco mais práticos, tem duas ali que me despertaram, que uma delas até foi com o Eduardo da Iaso, não sei se vocês já tiveram contato ali com ele, mas ele estava falando sobre o futuro dos eventos, né, dos negócios, e como que os eventos em si são benéficos principalmente trazendo, né, a parte de branding, estava fazendo todos os cálculos, trazendo como foi positivo isso no case da Iaso. Então foi muito bacana ali para a gente ver até a forma como a gente vende, né, e como a gente trata aqui os eventos que a gente faz dentro da Softville. E também um outro tema que foi bem bacana, assim, que até o JF participou junto comigo nesse, foi de gestão de projetos, com a Renata ali na própria Arena Conquer, que eu tinha comentado antes, até fazendo propaganda aqui para a Conquer já também. Sem problemas. Ela trouxe muito na prática, assim, porque tudo são projetos, né? E vendo, assim, a Softville, vendo o nosso dia a dia, nós temos vários programas e projetos. Dentro desses programas, vários outros projetos. Então, como fazer toda a organização disso e como entregar isso da melhor forma, né? E ela trouxe de forma muito prática ali. Eu acho que isso que foi o diferencial, assim, de trazer... Eram palestras curtas, não era... né, normalmente a gente está acostumado que tem eventos que a palestra é uma hora, né, 30 minutos, elas têm tempos variados, nesse não. Eram palestras com tempos setados, todas começavam ao mesmo momento. Então, tipo estilo TED, assim. E foi bem positivo nesse sentido também. E até o pessoal que estava, né, cobrindo ali os palcos em si, que estavam fazendo os mestres de palco, basicamente, eles estavam bem engajados, quebrando alguns protocolos também, mas trazendo a galera pro engajamento. Eles até fizeram... Eu estava já na finaleira ali do primeiro dia, estava sentadinha lá um pouquinho mais atrás no palco plenário, e daí me chamou a atenção, estava resolvendo ali alguns e-mails, que a gente aproveita, né, para trabalhar também de lá, e me chamou a atenção porque ele falou, depois dessa palestra aqui, a gente vai fazer um momento onde vocês vão apresentar o pitch e o palestrante, né, que era o CMO ali da RD, vai fazer comentários e vai dar feedback. Então isso não estava nem um pouco previsto, mas ele trouxe, engajou a galera, o pessoal recebeu feedback de como melhorar o seu pitch e até de modelo de negócios mesmo ali. Foi um momento legal, assim, que o pessoal também sentiu legal. Né, esse momento ali de que, posso chamar a galera, posso interagir, foi bem importante ali para manter o engajamento, visto que são vários palcos, né, e tem muita coisa que chama a nossa atenção, como manter com que eles ficassem ali naquele ambiente. Então foi um ponto bem legal, assim, também do evento. Legal. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava preparando a pauta aqui para a gente conversar? Que geralmente nos eventos, ainda mais eventos desse tamanho, e que acontece todo ano e tal,
como não cair, né, num lugar onde parece que você está falando a mesma coisa, só que outro enfoque, mas você fica, tipo, pareceu mais do mesmo. Em algum momento, Wellington, você sentiu isso? De tipo, cara, mas estão falando disso de novo. Eles conseguiram sair desse lugar, na sua percepção? Ou não tem como sair desse lugar? Cara, eu acredito que se você for olhar o âmbito do público do evento for um público muito grande, você vai ter tipos de conteúdos ali, se a gente for falar em marketing, topo de funil e base de funil, que é a questão de nível de consciência ali. Em certos momentos, sim, eu tive essa percepção de estar falando ali mais do mesmo, só que você entendendo pela estética do evento, você entende que eles meio que tentaram criar um funil de conteúdo dentro do evento ali para conseguir levar informação de uma maneira, de uma percepção mais fácil para todo o público em âmbito geral. Porque tem a questão de nivelamento, né? Isso, porque tem até mesmo ali dentro do estande da NRD ali, que a Melissa falou, que tiveram as palestras dos profissionais deles, você via ali que no estande dele você tinha uns conteúdos mais rasos e mais explicativos. Quando que você ia para uma outra arena, igual a gente teve lá a arena do Masterclass de Vendas, onde o Theo Orozco, que estava com um dos fundadores lá da Exact, depois a RD veio e adquiriu ela, você já via que era um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo mais técnico, e eu acredito que nessa questão da Masterclass de Vendas ali, a Melissa acredito que deva ter passado por lá, a percepção que eu tive ali, que foi um ponto muito legal, é a proximidade da pessoa que estava ali ministrando conteúdo com quem que estava na plateia para ter essa troca de informação. E eu acho que isso foi muito legal, eles conseguiram ter esse jogo de cintura de que, apesar da gente, como profissional, ter visto mais do mesmo, não foi um conteúdo que te desengajou com relação ao evento. Porque, Perfeito. de certa forma, você via que era um conteúdo só de apresentação e depois você tinha vários outros plenários ali que tinham uma interconexão com aquele assunto. Sensacional. Mas o que você falou tem muita razão mesmo, né? Às vezes o conteúdo ele tem que voltar, porque tem gente que foi a primeira vez, tem gente que foi lá porque acabou de entrar na área do marketing, por exemplo, e tal, e aí realmente você precisa ter esse nivelamento, né, Melissa? Não tem como, né? Sim, e foi bem bacana também a preocupação deles, do público, né, dos participantes, eles circularem pelo evento inteiro. Então, desde o momento em que você chegava, você tinha, né, um ponto de partida, mas tu circulava pelo evento, seja por quem estava com o ingresso VIP, que precisava passar em estantes para personalizar a garrafa, ou para retirar isso, seja com a Masterclass também do Theo. Algumas palestras elas eram exclusivas também para quem tinha o ingresso VIP. Então, assim, eles deram também, fizeram uma forma com que os participantes passassem, né, por todo o evento, e as palestras, elas também não conflitavam com o que estava acontecendo dentro dos estandes em si, porque tinham vários estandes que estavam tendo podcasts, que estavam tendo outras palestras, mas algumas elas entraram na programação oficial, mas outras, elas não conflitavam, né? E uma era complemento da outra. Então, eles tiveram bastante cuidado, assim, com isso. Foi um olhar bem bacana deles. Interessante. Gente, encaminhando aqui mais para a finaleira do nosso bate-papo, aí tem um contexto que chamou a atenção de todo mundo, inclusive, né, dos amigos que falei depois, que o RD anunciou, né, que o ano que vem tem uma pausa e que o evento passa a ser a bianual, né? Confesso que fiquei bastante surpreso e queria saber de vocês como é que vocês também tiveram essa surpresa. E para emendar a pergunta, pode começar por você, Melissa? Aqueles aplausos no final, não sei se vocês dois ficaram até o final, que eles fazem aquele corredor, né, com a galera aplaudindo e tal, que aquilo lá é sensacional, né? Eu também fiquei surpresa, até porque eu estava acompanhando a finalização do evento para já poder fazer a aquisição para o próximo ano aqui, né, para a Softville.
foi uma surpresa, mas vendo a proporção também do evento e a organização, a gente sabe que por aqui, né, a gente tem a Spinovação, que é um público de 5 mil pessoas, ali a gente já está falando de 21 mil pessoas, né? A proporção que o evento tomou, realmente essa pausa, ela justifica Concordo. Por conta de eles, né, uma organização para garantir a entrega não só a entrega do evento, mas a entrega com qualidade do evento e até se reinventar ali, né? Justamente eles também trouxeram isso, né? Dessa parte ali do que eles podem fazer de novo, do que eles podem fazer de diferente. Então, com certeza, né, eles não começaram agora só a pensar no evento que vai ser em 2027. Então, eu acho que essa pausa, ela é compreensível e vai trazer um evento, creio eu, né, acredito que é ainda maior e ainda numa proporção melhor, porém tem o desafio do engajamento, né, então a gente está passando aí por vários outros eventos que estão acontecendo de forma anual e como, né, permanecer, visto, né, o RD Summit, ele é o evento referência aqui de marketing e vendas, mas como também manter o engajamento da galera. Talvez para esse próximo aqui o engajamento ainda esteja alto, porque é a primeira vez que vai ser bianual, o pessoal ainda vai estar bem na vontade ali de entender o que vai acontecer de novo, mas aí para os próximos anos, né, fica ali o desafio para a organização, esse formato. E essa parte de retribuir, né? Então, assim, eles agradecem realmente tudo que o pessoal que passou ali pela jornada. Eu acho que isso é algo que a gente também deve trazer aqui para a Spinovação também, né? Nesse sentido, de como fazer com que a galera se sinta pertencente àquilo e de que foi eles também que construíram, né? Porque a gente fala sempre da organização e da produção, mas os participantes, eles têm muita participação. A maior participação é deles até na construção do próprio evento, até porque tudo é pensado para eles e como eles vão aproveitar e depois a gente vê aquilo ali no dia. Acho que é muito bacana e é um gesto muito legal, assim, que é feito. Legal. E aí, Wellington? Cara, primeiramente falando desse aspecto aí, da surpresa que a gente teve, né, que por ser um evento anual e agora vai ser um evento de 2 em 2 anos, a gente tem a percepção de que parece que foi criado um público para o evento ali, né? E que o que acontece? A partir do momento que você cria um público, querendo ou não, a gente estava falando todo esse aspecto, como que a cultura forte, como que isso influencia na questão do ecossistema. Então, eles fazendo isso de 2 em 2 anos, talvez eles vão conseguir filtrar mais os temas que eles vão levar para o evento, eles vão conseguir trazer menos coisas repetitivas e também, se você for olhar pelo lado de aspecto do marketing ali, vai ser meio que um gatilho de escassez, vai ser tipo igual, fazendo uma comparação aqui, igual a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, se você tem ela de 2 em 2 anos ou de 1 em 1 ano, ela não teria aquele impacto para o público dela se fosse muito bem lembrado. Igual é feito. Então, eu acredito que talvez eles estejam indo por essa ótica de quê? De ter um evento ali, um espaço de tempo maior para gerar esse boom, né, no público que ele já tem dentro do ecossistema também, um boom maior ali com o público, porque com certeza isso vai aumentar a procura de participação pelo evento, que não é um evento que vai ser todo ano mais, ou seja, vai ter uma escassez maior. Dentro do aspecto que você falou do final do evento, de você passar e de estar todo mundo te aplaudindo, traz isso, remete isso mesmo para a gente, a questão do pertencimento, de como que você fez parte do evento. E, mais uma vez, eu sou um cara que observo muito essa questão de aspecto ali de organizacional e de cultura, como que fortalece e deixa a flor da pele ali, no arrepio mesmo de você participar do evento ali, a questão cultural, como que é tudo pensado em questões relevantes, igual a gente teve temas lá dentro do evento, que é a experiência do cliente. O domínio muito bom. Gente, para quase me despedir de vocês também, queria, Melissa,
agradecer aí pela disponibilidade de vir aqui bater esse papo. Parabéns por ter participado. E eu queria deixar para suas considerações finais e até se você lembrou de alguma coisa e quiser complementar, por favor, aproveite. Agora, trazendo, eu não tinha pensado até antes de fazer essa analogia ali da Copa do Mundo, mas traz muito isso, porque a primeira questão que eu vi foi quanto ao engajamento ali, né? Como manter esse engajamento, mas ao mesmo tempo tu tem o outro lado ali, né? Eu acho que sim, o evento foi muito talvez esteja produtivo. Mais para as Olimpíadas do que Copa do Mundo, né? Porque é a cada 2 anos, né? Sim. Mas o evento, assim, ele foi sensacional no âmbito geral, assim, ele foi sensacional, foi muito bom ter participado, ter presenciado isso junto com o JF. Foi a minha primeira experiência junto com ele, assim, num evento, sem ser a Expo Inovação. Então, foi muito legal ver também era a primeira experiência dele dentro do evento. O JF começou agora a carreira profissional, então tá aí, né, há menos tempo no mercado, mas ver esse brilho no olho dele, poder trocar insights ali com ele, né, durante o evento foi muito bacana. Com certeza, né, para o próximo aí a gente já vai se programar também para estar indo, e foi algo que eu tive essa sensação de que eu saí do evento querendo mais, assim, querendo ver mais do que ia acontecer. Legal. Tanto é que depois eu fui ali até acompanhar para ver quando é que iriam abrir as inscrições, né? E veio essa surpresa. Mas foi muito bem pensado, assim, toda a experiência que a gente teve dentro do evento, até a otimização dos próprios espaços. Era um espaço muito grande, mas o credenciamento depois virou estação de chopp e teve toda essa organização ali, né, deles. Então, muito bacana, assim, um evento. Eu não perguntei do show. Tem show final, nem sei quem foi. Vocês comentem aí. E no último dia teve ali o show, mas foi bacana, assim, que no começo, já no primeiro dia, eles já começaram a transformar alguns espaços pensando já no último dia. Então, eles já trouxeram essa experiência, tinha muita, né, torneira de chopp e tudo mais ali pro pessoal, e foi um espaço que eles também pensaram. Eles não... Por exemplo, né, para a gente aqui na Expo Inovação, foi a primeira vez que a gente teve um happy hour, mas sim, o deles ali foi uma proporção infinitamente maior. Não, já é clássico, a galera espera. Sim, mas foi bem bacana, assim, tô acompanhando depois também, eu não acabei ficando pro happy hour, mas acompanhando ali depois, o pessoal curtindo, foi bem massa. Legal, obrigado, Melissa. E aí, Wellington, considerações finais? Romualdo, te agradecer mais uma vez pela parceria, pelo convite, estar participando aqui pela primeira vez com você, cara. E eu, como profissional de marketing, né, a gente vai participar de um evento desse, brilha os olhos da gente, a questão toda ali da cultura que está intrínseca no evento, da energia, de tudo que está ali. Isso renova a questão da percepção nossa em busca de conhecimento, de aplicar isso no nosso dia a dia. E eu acho que é muito importante isso para a gente como profissional, seja de qualquer área, de ter essa gana, de buscar mais conhecimento. Sim, concordo. De estar em novos eventos, criar esse network, conhecer pessoas diferentes, que pensam de formas diferentes com a gente, porque só dessa forma a gente continua nessa caminhada da gente de sempre aprender mais. Falando ali na questão do happy hour que vocês falaram, foi uma coisa tão legal e bem pensada lá, que dentro do evento você tinha um stand lá de um patrocinador que você recebeu um copo sustentável. E depois, no happy hour, eles liberaram lá o chopp, você só poderia receber o chopp com o copo daquele patrocinador. Você vê como que tudo é bem casado, bem pensado, bem conectado, igual a Melissa falou ali, de transformar o espaço de credenciamento num espaço de happy hour ali. Depois até na questão dos shows mesmo, que eles colocaram bandas de diferentes ritmos ali para atender todo o público, você vê realmente essa preocupação sincera com relação à experiência. A experiência, né? Então, isso traz muito aprendizado para a gente aplicar, tanto no âmbito nosso pessoal, do que a gente tem que fazer, quanto à entrega, do âmbito profissional e do âmbito de quanto a gente vai participar como organizador de um evento ou de um expositor também.
E qual foi o show nacional ali, final último? Teve uma grande banda? Assim sempre tem, né? Teve. Esse ano foi Exalta Samba. Pô, Exalta Samba. Baita nome. Claro que não tem o Périx lá, o Thiaguinho, tem outro tamanho. Mas é uma baita banda. Não, top. Não dá para negar. Gente, mais uma vez quero agradecer, Melissa, Wellington, pela disponibilidade de vocês. Obrigado aí por compartilhar o sentimento de vocês. Eu acho que todo ano, desde quando eu inaugurei aqui, a gente começou o projeto, todo ano a gente trouxe esse resumão aí, né, do RD Summit. Então, a gente entende que faz parte do nosso mercado, né, o business está muito envolto, marketing, venda. Eu acho que a gente precisa trazer esse sentimento para quem não foi, né, é um evento realmente sensacional. Vi muitos posts depois, tanto no LinkedIn, muita gente falando como foi e tal. Então, obrigado por entregar, acho que vocês dois conseguiram entregar bem esse sentimento aqui pra gente, e mais uma vez, obrigado. Voltem mais vezes, pode deixar que eu vou deixar vocês no radar aqui, tá bom? Melissa, Wellington, obrigado, viu? Obrigado, Romualdo. Muito obrigada, Romuca. Um abraço. Um abraço. Gente, chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast, muito bacana aqui ouvir dos dois aqui um sentimento, né, de como foi participar do RD Summit. Lembrando que a gente passa por aqui todas as quintas-feiras. Se você estiver aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, dá um joinha nesse conteúdo para ele chegar mais longe. Se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente aí, tá bom? Obrigado, a gente se fala em breve num novo conteúdo. Até lá.